Olá a todos, paz do Senhor. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu vim compartilhar uma experiência de arrebatamento que eu tive na minha infância. Eu já contei várias vezes para as pessoas que eu conheço e sempre que eu tenho oportunidade eu conto também. Mas quando eu tive o diagnóstico de câncer no ano passado, eu comecei a pensar muito em deixar isso registrado. Não sabia como eu ia registrar isso, mas estou gravando esse vídeo hoje como uma forma de registro, né? Não sei porquê, não sabemos o dia de amanhã também, não sei o propósito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Eu devia ter na faixa de uns 9 anos, acho que 10 anos eu não tinha não, devia ser assim para 8 para 9 anos. E nessa época eu passava as férias na casa dos meus tios, brincando com as minhas primas, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E os meus tios, eles sempre foram muito religiosos, assim, cristãos, fervorosos. E eu acompanhava eles na igreja. Eu também tinha, né, esse afinco pela religião, então eu ia muito à igreja, lia muito a Bíblia. E você imagina que na época eu devia ler muito o livro do Apocalipse, né? Que eu acho que era um livro que muito me interessava, assim, eu ficava encantada com tudo que eu lia ali, mesmo sem entender, né? E com isso, eu pedia muito ao Senhor para que Ele me mostrasse se Ele realmente existia. Eu pedia com muito fervor, falava, eu preciso saber, porque eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração, conforme diz a palavra. Mas eu quero ter certeza disso, então eu quero que o Senhor me mostre, então eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor me mostre. Era algo que eu pedia muito, muito, muito a Deus. E eu não sei se isso foi um sonho, se isso foi um arrebatamento, se isso foi algo da minha cabeça, se foi, não sei, algum delírio, algo assim. Mas aconteceu da seguinte forma. Eu dormia na beliche, na parte de cima. E numa das vezes que eu fui dormir, eu pedindo isso para Deus, orando ali, né, em mente, conversando com o Senhor, pedindo isso para Ele, de olhos fechados, eu senti uma mão gelada. Era como se fosse assim uma mão com os dedos longos e formada de vento, um vento gelado, algo assim que pegou meus cabelos, enrolou a mão assim no meu cabelo e me puxou para baixo da beliche. Quando me puxou para baixo, eu tive muito medo porque eu ia cair. E aí nisso eu clamei o sangue de Jesus e aí parou, né? Isso foi a primeira vez. Depois disso, eu continuei com essa oração, né? Pedindo para o Senhor me mostrar. E aconteceu isso uma segunda vez. Da mesma forma, eu estava orando, né, na beliche, na parte de cima, e quando eu senti essa presença, né? É uma presença ruim, é uma opressão que você sente. E aí essa coisa, ela pegou, né? Pegou meu cabelo, eu tinha um cabelo bem comprido, enrolou as mãos no meu cabelo e me puxou para baixo, para eu cair da beliche, né? E eu com o olho fechado, eu tinha muito medo de abrir o olho, eu comecei a sentir assim, sabe aquele frio na barriga? Muito medo, muito medo, muito medo. E ao mesmo tempo eu falava assim, eu não vou ter medo, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, dessa vez eu vou. E aí essa mão me puxou e me levou para um túnel assim muito escuro, e a gente começou a descer, como se fosse não, nem flutuando e nem voando, algo assim, sabe? E essa mão foi me levando por esse túnel escuro e em determinado momento, assim, eu penso com aquele pensamento, eu vou até o fim, eu vou, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, e morrendo de medo, né? Com o coração acelerado, assim, aquele frio na barriga. E em determinado momento, essa presença saiu de perto de mim e eu fiquei perto de um portão escuro, um portão escuro. E eu senti uma presença ao meu lado, uma presença de luz, uma presença muito boa. E dentro de mim, eu senti uma segurança, assim, todo aquele medo foi embora, era uma sensação muito boa. Dentro de mim eu sentia que era Jesus. Eu sentia que Jesus estava ali do meu lado. E eu vi aquela luz do meu lado. Só que ele não falou que era Jesus, mas ele falava comigo. E ele falava, assim, a gente conversava, é como fala naquele filme mesmo. Só que não era pela boca, era como se conversasse no pensamento, sabe? Algo assim. E foi desse jeito. Então ele foi me levando e eu entrei nessa porta escura, nesse portão escuro.
Quando eu entrei, a primeira coisa que eu lembro que eu vi lá é que, primeiro, que era muito escuro, então eu vi assim, pedaços de cenas, né? Mas dentro de uma escuridão, porque era muito escuro lá. E eu via que eles tava tendo uma reunião ali, tava acontecendo uma reunião. E tinha uma mesa comprida, muito grande, uma mesa enorme, escura, né? E tinha muitas pessoas sentadas ali. Pessoas não, demônios, eram alguns seres que estavam sentados ali naquela mesa. E cada um era mais horrível do que o outro. Então eles tinham uma aparência horrível. Era assim, um faltando uma parte da cabeça, um com os olhos para fora, uns monstruosos. Era cada um de um jeito e de uma forma muito feia. Então eu entendia que eram demônios que estavam sentados ali naquela mesa. E nessa reunião, eles estavam muito bravos, eles estavam nervosos. Então, assim, eu lembro que eles esbravejavam e batia na mesa, sabe? Um batia na mesa de um lado, outro batia na mesa do outro lado. Era uma coisa horrível, coisa horrível. Mas eu não tinha medo, porque Jesus, né? Esse ser maravilhoso estava comigo. E eu me sentia, assim, tão segura com esse ser, né? Com Jesus ao meu lado, que eu tinha a ousadia de perguntar. E aí eu ficava perguntando para ele, eu falava, mas por que que eles estão fazendo isso? Por que que eles estão bravos? E aí ele me explicava, ele falava assim, eles estão bravos porque eles sabem que o tempo deles está se acabando, o tempo deles está se esgotando e eles têm muita pressa. E eles bravos assim, gritando e batendo, esbravejando um com o outro e batia a mão na mesa assim, aquela coisa horrível. E eu via como se tivessem algumas cadeias, sabe? Prisão, assim, as celas de prisão. E tinha uma que era muito grande, escura, com aquelas... com ferro, assim, bem grosso, né? Aquelas grades bem grossas. E quando eu olhava lá dentro, a princípio eu não via. Mas quando eu tirava o olhar daquela mesa, né, que eu observava, eu via que dentro daquela cela existia um ser imenso, enorme, enorme, enorme. Ele era muito grande, muito grande. E era horrível, horrível. Era uma coisa horrível ali dentro, presa. E no meio daquela escuridão, que à primeira vista eu não tinha visto, né? Só quando eu olhei que eu vi que tinha uma coisa lá dentro. E era muito grande, muito feia. E aí... ele estava preso ali dentro. Aí ele vinha, né? E tocava ali naquela grade, assim. E aí Jesus falava, ainda não é a hora dele. Ainda não está na hora dele. E aí nisso a gente ia seguindo, né? Eu ouvia, assim, gritos ao fundo. Muito barulho. Umas coisas que não dava para identificar o que que era. Era não sei, era uma coisa horrível ali. Aquele lugar que a gente estava. Continuei andando com Jesus, né? Fui andando. Da mesma forma que a gente entrou nesse corredor, a gente começou a subir por um outro lado. E aí lá na frente eu comecei a ver uma luz, né? E a gente foi subindo, subindo, subindo. Aí começou a clarear. Quando começou a clarear, eu percebi que era como se a gente estivesse andando nas nuvens. E aí chegamos no céu, né? O que me apresentou foi o céu. Então era muito assim, muito bonito, tinha muita paz, era... Nossa, eu não sabia para onde olhar, de tanta coisa bonita que eu via, eu ficava assim perdida, né? Então era uma coisa muito linda. E eu me lembro que eu olhava nas nuvens e eu olhava lá embaixo na Terra. Quando eu olhava, eu via o planeta Terra, né? E via assim as casinhas, via assim, sabe quando você tá no avião, que você olha e você vê lá embaixo? Pois é, eu via isso. E eu via assim, no meio daquelas casinhas, eu via uma igreja pequenininha. E eu olhava e observava que estava subindo várias gotas douradas, enormes assim, ó. Vinha da terra e subia, né, para aquelas nuvens que a gente estava. E eu achava aquilo curioso, porque vinha de várias partes diferentes. Então vinha várias gotas, pequenas e grandes, e umas gotas douradas, parecendo de ouro mesmo. E aí eu perguntava assim para ele, o que são? O que significa isso? E aí ele falava, são as orações dos justos. Então aquelas gotas que iam subindo da terra até o céu era a oração dos justos. E aí nisso eu olhava e eu via que tinha
não era uma mesa, mas eu via que tinha umas coroas assim muito bonitas. E cada coroa era de um jeito, assim, alguns tinham pedras preciosas, outros tinham menos pedras preciosas, alguns tinham mais, menos coloridas, umas verdes, umas de várias cores. E eu perguntava: "O que significa isso?" E aí ele falava que cada alma que a gente ganhava para Jesus era uma pedra daquela que a gente ganhava na nossa coroa, no nosso galardão. E eu achava muito bonito, e eu ficava encantada com tudo que eu estava vendo ali. E aí eu olhava para um lado e eu via que tinha assim um rio muito bonito, assim, muito longo, né? Não era um rio largo, ele era comprido. E vinham como se fossem umas pessoas. As pessoas iam andando, passava por esse rio e saía do outro lado assim totalmente transformada, como se elas estivessem envoltas em luz. Elas se transformavam em luz e iam andando para o outro lado. Então as pessoas vinham vindo, passava por aquele rio e saíam, sabe, transformadas pelo outro lado. E eu achava aquilo lindo, eu fiquei assim impressionada, eu falei: "Nossa, é muito bonito, é muito bonito." Só que aí nisso, eu não sei se eu acordei ou se eu voltei. Eu sei que foi o que me permitiu ver. Eu, por mim, não teria voltado jamais, porque era uma sensação de paz, era uma sensação... Sabe quando você tá num lugar que você tá com seu pai ali te protegendo, que você não tem medo de nada? Era isso que eu sentia. Eu sentia assim, como se... eu não sei explicar, mas é como se nada de ruim pudesse acontecer naquele lugar. Você estava seguro, você estava em paz. E aí com isso eu voltei. Quando eu me vi de volta, né, ali na cama, eu não estava dormindo. Então assim, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Eu fiquei deitada com medo de me mexer até, porque eu não sabia, estava escuro, né, tava à noite. E eu não sabia onde que eu estava, se eu estava deitada, se eu não estava, se eu estava no chão, se eu estava na beliche ainda na parte de cima, né? Então eu levei ainda um tempo para eu me situar ali. E aí eu consegui me acalmar para eu tentar dormir, para no outro dia eu contar. E aí no outro dia, quando eu acordei, eu contei pro meu tio. Esse meu tio me levou na igreja, contou pro pastor, o pastor reuniu todo mundo, eu contei para todo mundo, fui lá na igreja também, eles me pediram para contar no culto, então eu contei no culto. Então, desde então eu contei para muitas pessoas. Foi algo que aconteceu na minha infância e até hoje eu tenho claro comigo todos os detalhes, como que aconteceu, de que jeito foi. Isso já faz muito tempo, né? Por isso que eu decidi registrar. Recentemente eu vi um vídeo de um senhor contando uma experiência também, e algumas coisas que ele falou foi muito semelhante ao que eu vi lá, ao que eu senti lá. Então por isso que me deu mais força de registrar o que aconteceu. Não sei o propósito, você pode não acreditar também, você não precisa acreditar, não precisa de nada disso. O meu propósito aqui é só registrar, deixar registrado para que o nome do Senhor seja glorificado, e porque eu tenho a certeza dentro de mim que existe, sim, um céu e uma terra, e que existe Deus, que Deus é real, que Jesus ele está vivo, que Jesus ele está conosco em todo o tempo, embora a gente não sinta muitas vezes a presença dele, mas ele está com a gente. Da mesma forma que ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele cumpre essa palavra. Então convém a nós que nos aproximemos dele, porque os tempos estão se esgotando e as armadilhas do mal, elas estão se multiplicando, a iniquidade está se multiplicando muito. Então que o Senhor dê discernimento para você, que fale mais nos seus corações, tá? E sem julgamento, estou aqui só para contar mesmo, tá bom?